Amados irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus, nosso Mestre querido. Na meditação pastoral do dia de hoje, nós vamos meditar no que diz a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, no capítulo 4, a partir do primeiro versículo, que fala sobre a parábola do semeador. Então, eu convido você que nos acompanha para, de posse das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, abri-la no Novo Testamento, no Evangelho segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 4, no versículo 1 em diante. E está assim escrito: e outra vez começou a ensinar junto do mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábola, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha profundidade. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60, e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Soberano Deus, amado Pai, Senhor de todo poder e glória, neste momento, meu Deus, em que nós lemos a Tua palavra, a Tua santa e inerrante palavra, meu Deus, eu venho te pedir a inspiração Tua, Pai, para aplicar esta palavra para os Teus filhos que estão ouvindo em busca de uma resposta Tua, Pai. Senhor, guia os meus lábios, o meu entendimento e todo o meu ser, para que essa palavra não caia em terreno raso ou pedregoso, mas caia, Senhor meu Deus, na profundidade do coração daqueles que vão estar ouvindo e que estão ouvindo essa palavra em qualquer tempo e qualquer hora, Pai, tanto neste país como nos países vizinhos, Senhor. Eu venho te pedir, meu Deus, implanta a Tua palavra no nome santo de Jesus. Amém. Bem, amados, de uma das coisas que nós aprendemos sobre o ministério do Senhor Jesus é que ele sempre procurava comparar
as coisas celestiais com alguma coisa semelhantemente na terra que levasse os seus ouvintes, os seus seguidores a compreender a mensagem. E aqui no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, nós encontramos Jesus junto do mar e em volta dele uma grande multidão sedenta de conhecimento. Alguns que estavam ali estavam realmente com o seu coração aberto para aprender sobre o reino de Deus. Outros estavam ali como especuladores, como há muitos nos dias de hoje, dentro dos templos, que vão para especular, que vão por curiosidade, mas que o seu coração está bem distante da realidade de tudo o que é o Senhor nosso Deus. E a palavra diz que Jesus assentou-se num barco sobre o mar e a multidão estava em terra, margeando o mar. E dali do barco ele ensinava muitas coisas por parábola, ou seja, por comparação, e lhes dizia no seu ensinamento, na sua doutrina, ele dizia: eis que saiu o semeador a semear. E aqui ele estava falando dos enviados de Deus para semear a boa semente, a palavra de Deus. E ele disse que o semeador saiu para semear e lançou a semente na terra. E uma parte dessa semente caiu junto do caminho. E as aves do céu vieram e comeram aquela semente. A outra caiu sobre um terreno pedregoso, aonde não havia muita terra, e foi fecundada e nasceu ligeiro, até porque não havia profundidade para criar um certo obstáculo no nascimento daquela semente. Mas acontece que tudo o que não tem profundidade também não tem raiz. E o que não tem raiz, a tendência é secar. É como a pessoa que ouve a palavra de Deus, escuta, mas não guarda. Essa pessoa até ela tem uma certa aparência de que entendeu, mas acontece que não se aprofunda em conhecer a Deus.
Porque o segredo da vitória em Cristo é você se aprofundar em conhecê-lo. Não ter apenas aquele conhecimento superficial. Há pessoas que têm um conhecimento superficial, mas não cria raízes, não cria um vínculo de intimidade. Esse vínculo de intimidade, meu amado e querido irmão, é quem vai te garantir a tua vitória nos dias de perseguição, nos dias de turbulência, nos dias de dor, como diz as Escrituras Sagradas, nos dias maus. A palavra de Deus, ela tem que entrar no teu coração, criar raízes e fazer morada. Porque quando a palavra de Deus, ela enraiza-se dentro de nós, ela nos dá a garantia e a certeza de que o dono daquela palavra, ele está constantemente operando em nossa vida e cria um elemento chamado fé. E a fé, o apóstolo Paulo, doutrinando a igreja, ele diz que a fé é o fundamento, é a base, é a segurança, é a certeza de tudo. Ele diz, é a certeza daquilo que nós ainda não podemos ver, mas que temos a certeza de que está acontecendo em nossa vida. Por exemplo, uma cura. Você ora, mas se você não tiver fé, não tiver a certeza de que está recebendo esta cura, como é que Deus vai te entregar algo que você não está confiante? É a mesma coisa de uma pessoa que não acredita em tudo que ela vê. Ela vê uma ponte, mas não acredita na ponte, cai no abismo. Ela vê uma forma de salvação, mas não acredita naquela forma de salvação. Perece por falta de crença, por falta de raiz, por falta de intimidade que gera a fé, que é o fundamento principal para alcançarmos as coisas de Deus. Jesus Cristo ainda fala sobre a semente que caiu em meio a um espinheiro, em meio aos espinhos. Essa semente, ela estava protegida das aves do campo, que não poderia alcançá-la e comê-la como a outra que caiu às margens do caminho, e até nasce e até começa a crescer, mas acontece que quando ela vai crescendo e tomando estatura de uma pequena árvore, ela se encontra com os espinhos. E os espinhos a sufocam. E ela não consegue dar fruto.
é como o crente que recebe a palavra, cai no seu coração, tem até uma certa proteção para que essa palavra germine e nasça dentro de si, mas acontece que na vida dele tem uns espinhos, na vida dele tem uns pecados ocultos, escondidos, que começam a sufocar a palavra. A palavra constantemente está dizendo para ele, para que ele confesse o seu pecado, mas o espinho vai sufocando esse desejo e essa vontade. Há também os outros espinhos do coração dividido. Uma parte está com Deus e a outra parte está com o mundo. E isso sufoca a palavra de Deus no coração do homem. É o levita que é chamado para ser um adorador, mas vem um espinho chamado a fama, que sufoca ele e faz com que ele comece a olhar para o brilho das coisas terrenas e ele começa a praticar atitudes indignas perante o seu Deus. Muda o teor do seu louvor, muda o teor da sua adoração e começa a mistificar aquilo que é santo, que é puro e que é divino. Eu quero dizer para você, amado, você foi chamado para louvar a Deus e viver no mundo como representante deste louvor. Mas o teu louvor, ele não pode ser mistificado, nem alterado com as coisas mundanas. Você tem que passar pelo mundo, mas você nem pode ficar no mundo e nem permitir que o mundo entre dentro de você. Você é que tem que entrar pelo mundo anunciando o evangelho da salvação, através do chamado que ele te fez. Pregador é chamado para pregar a palavra de Deus, como ela é. É um semeador. E como semeador, ele tem a boa semente. Agora ele tem que ver em que campo ele está lançando esta semente. Porque não adianta você misturar as sementes, mistificar. A palavra de Deus não pode ter mistura. Ela é maná. A massa do maná é diferente da massa do pão que você come todo dia na sua casa. Aquela massa tem mistura. Maná não é pão de homem, é pão de Deus. Ele não tem mistura e não pode ser misturado. E o pregador, o semeador, o dispenseiro, ele tem que entregar esta palavra da forma como ele recebeu. Paulo, lá na carta aos Coríntios, ele diz: porque assim eu recebi do Senhor, assim eu vos ensino. Então você não pode ensinar de outra maneira a não ser da forma como Deus colocou no teu coração, para que essa palavra cresça, caia em boa terra, cresça e dê fruto. E tem outra coisa, amado. Você é chamado para semear. Se você semeou a boa semente, quando ela bater na terra, ela vai dar fruto. Agora, a quantidade deste fruto
Não depende de você. Há uma variação, há uma variedade. Depois que a árvore cresce, uma dá 30 frutos, outra dá 60 e outra dá 100. Mas todas são árvores frutíferas, não importa a quantidade, importa é a qualidade do fruto. Porque se você semeou a palavra de Deus da forma como Deus te entregou, essa palavra vai dar árvores de bons frutos. Mesmo que seja só um, mas o fruto vai ser um fruto de qualidade que vai proliferar em toda aquela região. Ora, de que adianta você pregar num congresso, nesse congresso tiver 40 mil pessoas, você se utilizar de palavras de efeito, você ocultar algumas coisas que é necessário ser revelado para ministrar a qualidade da semente que você está semeando, e você lançar esta semente contaminada, misturada, esse evangelho maquiado que muitos têm pregado por aí, e 50, 100, 200 mil ou 3 mil pessoas vêm à frente, iludida por causa daqueles chavões e truques de palavra que você utilizou para uma falsa conversão, e depois daquele acontecimento, nenhum deles permaneça na presença de Deus, porque a semente que foi lançada foi semente ruim. A qualidade da semente é importante, não é só o campo em que está sendo lançada a semente, que é o mundo, que é importante. É importante também a você, semeador, a qualidade da semente que você está lançando. Isso é uma coisa que Deus constantemente tem falado ao meu coração. Ninguém foi chamado para ir para dentro de igreja levar fogo de palha. Fogo de palha é um fogo que começa rápido e termina mais rápido ainda do que como começou. Você é chamado para ir à casa de Deus para semear a boa semente e produzir fogo do Espírito, que é o fogo verdadeiro. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, Jesus Cristo chama a atenção para essas coisas. Porque veja bem, Pedro, lá no livro de Atos, quando ele recebeu a unção de Deus na sua vida, ali em Atos, Pedro levantou-se como um verdadeiro semeador e foi ministrar, ou seja, foi lançar a semente naquele campo que estava ali na cidade de Jerusalém, naquele dia da festa do Pentecoste. A festa das primícias, a festa do agradecimento. Então, amados,
qual seria a melhor maneira de, num dia de festa, se agradecer a Deus, se não é semeando a boa semente no campo que Ele apresentou? E olha que havia uma totalidade, ou seja, havia uma pluralidade de pessoas naquele lugar, de diversas nações. Porque quando você abre o livro de Atos, lá no capítulo 2, versículo 4, versículo 5, Lucas, que é o escritor de Atos, ele começa a fazer uma descrição das pessoas e das nações, ou seja, das etnias humanas que estavam ali reunidas naquele dia da festa de Pentecostes. E ele diz assim que em Jerusalém estavam habitando, ou seja, naquele momento estava ali presente judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão. Porque eu quero dizer para você que o evento, quando ele vem de Deus, ele deixa marcas. Ele registra marcas. Ele não acontece simplesmente de uma maneira aleatória. Não. Ele deixa algo registrando que ali aconteceu um mover sobrenatural da parte de Deus. E ele disse que, lá no versículo 2 do livro de Atos, ele diz que foi de repente, se é de repente, é uma coisa inesperada, não é uma coisa controlada, comandada, como muita gente pensa, que comanda o Espírito Santo de Deus. Ei, ligeirinho, tu está enganado, filho, tu não comanda nada. As coisas de Deus acontecem de repente. Os discípulos estavam reunidos, sim, no dia de Pentecostes, estavam todos concordemente, e ainda tinha uma coisa: o mover de Deus não acontece aleatoriamente e desordenadamente na vida do homem, não. Se você for ver o acontecimento do batismo com o Espírito Santo lá no livro de Atos, você vai ver que todos estavam em concordância. Não havia desunião. Todos estavam em concordância naquele mesmo lugar. Então havia uma união, o pensamento era um só, a busca era só uma, não havia pensamento, um pensando numa coisa e outro noutra, o pensamento era uma coisa só, era o reino de Deus e a sua justiça. E então no versículo 2 nós vemos, agora que eu estou aqui no livro de Atos, no versículo 2 nós vemos que diz assim, que de repente, eles não esperavam, mas de repente veio do céu um som. E esse som era igual a de um vento veemente e impetuoso. Eles não sentiram o vento, eles ouviram um som. E esse som encheu toda a casa.
em que estavam assentados. Então, o que é que eu quero que você entenda? Os acontecimentos de Deus na tua vida, ele vai vir de repente. Ele não vai vir da maneira como você espera, ligeirinho. Ele vai vir no tempo de Deus, não é no teu. Ei, tu queres ser pregador da palavra de Deus? Espera o tempo certo. Ele está te preparando como semeador. Mas não sai por aí alejando o teu ministério com meninice. Busca aprender de Deus para falar as coisas de Deus. E tudo que Deus determinou para a tua vinda vai vir no tempo dele de repente. E Lucas disse que havia uma grande multidão em Jerusalém. E essa multidão foi atraída por aquele som. Mas o som de quê? O som da passagem de Deus através do seu Espírito. Porque é o Espírito Santo que convida e traz. E é o Espírito Santo que convence. É isso que eu quero que você entenda. Ninguém vai aceitar a Jesus porque você falou bonito. Porque você usou as palavras bonitas. Porque você é um catedrático. Você é uma pessoa formada, tem conhecimentos linguísticos, tem conhecimento cultural, conhece a Torá. Eu quero dizer para você que os judeus conheciam os 5 livros que formam a Torá e mesmo assim não seguia. O que é importante, meu querido, é que você deixe Deus te usar. E lá no versículo 6 do livro de Atos, você vê que aquele som ocorreu quando houve o acontecimento daquele som, porque não foi só os apóstolos que ouviram aquele som. Todo o povo que estava em Jerusalém ouviu aquele som, tanto que correu e ajuntou-se ali uma grande multidão. E essa multidão estava confusa. Agora, estava confusa por quê? Porque quando o evento está sob o controle de Deus, sobre a liderança de Deus e não do conhecimento do homem metido à besta, as coisas sobrenaturais de Deus começam a acontecer. E aquele povo estava ali assustado, pasmo e maravilhado. Sabe por quê? Porque todos eles ouvia aqueles homens falando na sua própria língua. Houve ali o que nós chamamos de um dom de Deus, que é pluralidade de línguas. Pluralidade de línguas não é quando nós falamos em línguas estranhas. Pluralidade de línguas é quando você está falando em português, mas o japonês está te ouvindo em japonês, o italiano que está ali está te ouvindo em italiano, o grego está te ouvindo na linguagem grega, o americano está ouvindo
na linguagem americana, e quantos estejam ali de línguas diferentes vão ouvir na sua própria língua. E foi o que aconteceu naquele dia. O sobrenatural de Deus. Mas você pode dizer, pastor, mas por que é que esse sobrenatural de Deus não acontece mais dentro das igrejas atuais? É por causa, meu querido, da qualidade da semente que é lançada pelo semeador. É uma semente mista. A semente mista, ela não traz nada de Deus, ela só traz confusão. A semente mista, você não sabe se vai nascer trigo ou joio, e às vezes nasce mais joio do que trigo. E então ali todos pasmados, né? Todos sem entender, ouvindo aqueles homens falar nas suas próprias línguas, causava espanto. Lá no versículo 8 nós vemos que aquele povo perguntava: como pois os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Porque aqui nós somos muitos. Havia ali partos e medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, outros que habitavam na Judéia, outros que vieram da Capadócia, outros que vieram do Ponto, outros que vieram da Ásia, outros que vieram da Frígia e da Panfilha, e havia também egípcio no meio, outros que vieram da Líbia, vieram lá de junto à cidade de Cirene, e também muitos forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, e todos eles ouviram a pregação, a semente daquele semeador chamado Pedro. Eles ouviram na sua própria língua, porque o sobrenatural do eterno estava acontecendo dentro daquele recinto. E eu me entristeço hoje, porque nós vemos por aí muitos cultos cheios de barulhos e nenhuma presença da parte de Deus. A essência foi modificada, os valores foi trocado, a adoração foi a adoração pura, a adoração limpa, a adoração santa foi retirada daquele recinto. Mas eu quero dizer para você, meu amado e querido irmão, que o Senhor, Ele está trabalhando. Ele está trabalhando para modificar o trigo, a palavra que está sendo ministrada nos púlpitos de hoje em dia. Ele vai tirar essa massa azeda, ele vai tirar esse pão bolorento, ele vai tirar essa comida estragada que estão oferecendo a você em alguns altares por aí. Vai modificar o trigo e vai oferecer pão de qualidade para a sua igreja.
como também ele vai mudar o vinho. Ele vai mudar o vinho. Ele vai tirar essa adoração fingida. Ele vai tirar essa adoração fria. Ele vai tirar essa adoração horizontal, que não produz efeito, que não modifica nada. Estão lhe oferecendo vinho ruim, estão lhe oferecendo vinho feito de uvas bravas, de uvas azedas, de uvas que não dão um vinho de qualidade. Mas ele mesmo vai colher as uvas, ele mesmo vai amassá-la, ele mesmo vai trazê-la em forma de vinho e entregar à sua casa. E você vai provar da adoração vertical, daquela adoração que quando sobe, Deus responde. Não essa adoração horizontal que está ficando apenas entre homens, homens adorando homens e não oferecendo nada a Deus. Também o azeite vai ser modificado. Deus vai mudar o azeite dentro da igreja. Não vai haver mais unção falsificada. Vai haver unção verdadeira. Profeta vai profetizar sendo apenas arauto, sendo apenas instrumento e deixando Deus falar. A unção vai ser mudada. Não vai ser mais essa unção comprada, essa unção trocada por cargo e por facilidades que está acontecendo hoje em dia. Deus vai levantar profetas, vai levantar ministros da sua palavra, vai levantar pastores que são pastores e não lobos, vai acabar com a divisão dentro de igreja, vai destruir o apartheid e vai unificar o seu povo através do seu nome naquele dia. Então, meu querido, Pedro, semeando a boa semente, lançando ela num campo que estava curioso, num campo que estava sedento, num campo que estava embriagado com o poder de Deus. Ele, quando terminou de semear esta semente, explicando aquele povo que estava acontecendo ali, o povo comendo o pão feito do maná, não o pão feito de uma mistura brava, de uma mistura de massa azeda, um bolo que por fora até parecia bonito, um pão que por fora era até chamativo, porque tinha um pavão ministrando esse pão. Aí você me pergunta, um pavão, pastor? É um pavão, e um pavão misterioso. Você sabe como é que é o pavão? Você olha para ele, é uma lindeza. As penas dele, quando se froca, o bicho até parece o sol. Mas olha para os pés do pavão para tu ver que coisa esquisita. Eu quero chamar a sua atenção, tome cuidado que tem muito pavão aí usando púlpito de igreja. Muito pavão arrumado, bonito. Mas o pão que ele está te oferecendo por fora é bem coloridinho, chama até a atenção, mas por dentro é bolorento, cheio de vermes que vão te matar. Vermes espirituais. Mas não foi o caso de Pedro. Pedro lançou a boa semente. E a boa semente, quando caiu no campo, começou a produzir.
E lá no livro de Atos, quando fala ali no versículo 37 do capítulo 2 até o versículo 41, que fala sobre as primeiras conversões através das ministrações dos apóstolos, particularmente quem estava ministrando era Pedro, que era um homem de língua dura, era um pescador. Era um pescador que não tinha cultura, ele não tinha uma faculdade secular. Paulo é um pregador nato. Paulo tinha cultura, Paulo tinha conhecimento, mas nada disso valeu a Paulo. Ele teve que cair do cavalo para começar do chão. Talvez você não tenha entendido aquela queda de Paulo lá no caminho de Damasco. Era porque Jesus estava ali preparando um pregador, um semeador, e ele tinha que descer para depois erguer, mas erguer no poder de Deus. E como Paulo, ligeirinho, era metido a besta naquela época, quando ele era Saulo, o aluno de Gamaliel, o conhecedor de toda a doutrina judaica, o homem que tinha dupla cidadania, era cidadão judeu e era cidadão romano. Mas nada daquilo. O interessante é que nada daquilo chamou a atenção do Mestre Jesus. Jesus não atentou para o conhecimento de Paulo. Para ele, que era um doutor da lei, Jesus não atentou para isso, para a sua capacidade humana. Mas teve algo em Paulo que chamou a atenção de Jesus. E talvez você já tenha lido essa passagem umas 300 vezes, sei lá, e não tenha entendido o que foi que chamou a atenção do mestre na vida de Paulo. Sabe qual foi? Você vai cair agora da cadeira. O que chamou a atenção do mestre na vida de Paulo foi duas coisas. Primeiro, foi o zelo que ele tinha pela lei judaica. E depois, a persistência como perseguidor. Porque aonde ele sabia que tinha um cristão, ele ia lá atrás para prender e arrastar. E esses dois elementos, zelo e persistência, foi o que chamou a atenção de Jesus na vida de Paulo. E Jesus, vendo aquele homem prepotente, aquele homem ligeirinho, talvez assim como eu e como você, metido a besta, aquele homem que se achava muita coisa, porque quando eu vivia no mundo eu me achava o tal. Eu era a cortiça da tampa de cruz. Quem tomou cruz na vida se lembra, sabe que tinha uma cortiça que era uma guerra por aquilo ali. A última bolacha do pacote, mesmo se quebrando todinho porque não aguenta pressão. Jesus disse: a única coisa que esse homem está precisando é ter um encontro comigo e cair do cavalo. Aí você pode dizer para mim: mas pastor, que conversa é essa? É, ligeirinho, ele precisou cair do cavalo, ele precisou descer, ele precisou ter a visão mundana que estava nele cegada. O tempo que ele passou com as escamas nos olhos,
era Deus purificando a visão dele para a função que ele ia exercer. Ele estava sendo levantado como um semeador. E um semeador precisa ter visão de Deus para não jogar a semente em campo errado, para não pegar as pérolas e jogar aos porcos. Mas quando caiu as escamas dos seus olhos, morreu o doutor Saulo de Tarsis, o conhecedor profundo da lei judaica, o perseguidor de cristão, e nasceu o apóstolo Paulo, zeloso pela lei de Deus e pelo o Senhor Jesus, seu mestre, que ele conheceu no caminho de Damasco. O perseguidor que virou perseguido, o perseguidor que matava por causa da lei judaica e que terminou morrendo pelo amor do seu novo mestre Jesus. São essas coisas que acontecem em nossa vida quando nós nos posicionamos da maneira como Deus quer. Mas voltando lá para o lançar da semente de Pedro, eu vou ler do versículo 37 ao 41 para você entender, que diz assim: e ouvindo ele isto, compungiram-se em seu coração e fizeram uma pergunta a Pedro e aos demais apóstolos. Porque quando o homem é direcionado a Deus, sempre lhe surge uma pergunta. Quando caem as escamas da cegueira, sempre há uma pergunta: qual a direção que nós devemos seguir? E aquele povo foram a Pedro e disseram: o que faremos, homens, irmãos? Ou seja, Pedro, qual é a direção a partir de agora que nós devemos tomar? Porque nós não somos mais os mesmos. Nós somos impactados por esta palavra. E este impactamento quebrou a rocha que tinha no nosso coração. E agora nós somos outros. Só que estamos sem rumo e estamos sem direção. E queremos que tu nos indique o rumo a seguir e a direção a tomar. Então Pedro disse: arrependei-vos. O princípio da direção começa com arrependimento. Arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado. É necessário ser batizado. Em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, os apóstolos testificavam isto e os exortavam, ou seja, os ensinavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Você tem feito isso quando está ministrando no púlpito? Ou você se esconde atrás de uma capa?
para que não haja perca de membros dentro da tua igreja, porque vai baixar o orçamento financeiro da igreja. Pedro não se preocupou com isso. Pedro dizia: salvai-vos desta geração perversa, ou seja, não viva misturado, não esteja com dois pensamentos no coração, de sorte que foram batizados ali os que de bom grado, porque teve alguns que olharam para trás, e todo o perigo é quando se olha para trás, porque quando você olha para trás e começa a se lembrar dos manjares do Egito, e começa a se lembrar das coisas passadas, mesmo que putrificada, você corre o risco de virar uma estátua de sal. E muitos ali olharam para trás. Só aqueles que a semente caiu no coração, que criou raiz, que produziu fruto de arrependimento, de bom grado, com alegria, e que receberam mesmo a palavra, resolveram mudar a sua história. Você que está me ouvindo através desta ministração, você quer mudar a sua história? Ou a maneira como você está vivendo está bom para você? Porque se está, eu quero te dizer que Jesus tem algo muito melhor para te oferecer. Mas se você quiser mudar a sua história, a hora é essa. O momento é agora. Quando eu terminar essa ministração, eu vou fazer uma oração por você que se decidiu caminhar na presença de Deus e fazer a vontade de Deus. E por você também, meu amado irmão, que vive na igreja, mas que esta palavra convenceu a ti que há algo na tua vida que precisa ser mudado. E a hora é essa. Quando eu terminar essa ministração, eu vou ministrar esta oração também sobre a tua vida. E se de bom grado você a receber, saiba que Deus modificou a tua vida neste momento. Porque aqueles lá na época de Pedro, que receberam de bom grado, resolveram mudar de vida. A palavra diz que agregaram-se, ou seja, juntaram-se. Naquele momento, quase 3.000 pessoas se converteram. Eita, pastor, 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, ligeirinho. Foram 3.000 almas que chegaram ali perto do trono de Deus e que entenderam a mensagem de salvação. Mas foram 3.000 almas que caminharam até tocar no céu. Não foram 3.000 almas que resolveram apenas participar de um clube social, mas foram 3.000 almas que resolveram realmente mudar a sua vida. Então é isso que o Senhor me deu para mim e para você, porque quando eu prego para você, eu estou pregando para mim também. Neste dia de hoje, aqui nessa ministração, eu quero dizer para você, se você quer receber uma oração
em particular, anote o meu telefone. 083 9 8841 2252. E você liga e eu vou orar por você. Ei, mas não tenha medo não. Eu não vou te dar o número da minha conta bancária para você depositar um valor para depois eu orar, não. Eu vou orar. E Deus vai modificar a tua vida. Não precisa se preocupar. É de graça, você não paga nada. A única coisa que eu quero é que você deixe o Espírito Santo de Deus tomar conta da tua vida e ser teu companheiro nessa estrada. Amém, amados? Fique todos na paz do Senhor. Eu agora vou orar por você que quer aceitar a Jesus. Dobre o seu joelho. E para você também, amado, que quer que Deus mude algo no seu ministério, que você sente que até está errado, mas que você está sem força, e Deus vai te dar força para você agir e modificar o que tem para ser mudado na tua vida. Soberano Deus, amado Pai, Senhor, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Deus, eu apresento, Pai, o teu filho e a tua filha, que neste momento se curvaram diante de ti, Senhor, para entregar a sua vida a ti e caminhar na tua presença, Pai. Eu venho te pedir, Senhor, que tu os receba, Pai, com alegria e que testifique essa mudança tua na vida deles. Alegre o coração deles e o receba como filho teu, Pai. Como também pelo meu irmão que se desviou do teu caminho. Recebe o teu filho de volta, Senhor. É o que eu te peço neste momento, como ministro da tua palavra, como arauto do teu reino, que tu venha operar a tua maravilha na vida deles, Pai. Senhor da glória, neste momento eu te apresento também o teu filho, o teu servo, que sente que necessita mudar algo na sua vida, Pai, para que o ministério dele cresça. Senhor, meu Deus, eu te apresento, Pai, para que tu venhas com teu toque sobrenatural modificar a sua maneira de agir e a sua maneira de viver. Senhor da glória, neste momento, meu Deus, eu venho te pedir, Pai Santo, por todas essas vidas, Pai, que estão necessitando de algo teu. Pelo meu irmão que está sofrendo, hospitalizado. Ó Deus Santo e Poderoso, eu apresento, Pai, a vida de cada um deles em cada recanto dessa nação, Pai.
para que tu venhas, meu Deus, salvar, libertar, transformar e usar na face da terra, Pai. Senhor Pai Santo, eu quero particularmente apresentar o meu irmão consanguíneo, Manuel. Ó Deus, Manuel José da Silva, meu irmão por parte de pai e mãe, ao qual todos conhecem como Nezinho. Mas tu conheces ele, Pai. Senhor meu Deus, e eu venho interceder pela vida dele perante tu, Pai. Porque eu te conheço, eu confio em ti e estou debaixo das tuas promessas, Senhor. E uma das promessas tuas é que se eu cresce em ti, entregasse minha vida a ti, não sou eu, mas também toda a minha família seria salva. E eu estou apresentando meu irmão que está passando, Pai, por uma tribulação muito grande, Senhor. Mas não há vento que não ouça a tua voz e não cesse. Não há tempestade que tu não possa acalmar. Não há enfermidade que tu não possa curar. E por isso, meu Deus, eu apresento o meu irmão, Senhor meu Deus, para que tu venha curá-lo, tanto no corpo como na alma, Pai. E apresento toda a descendência do meu irmão, a minha cunhada Carminha, a minha sobrinha Márcia, os meus dois sobrinhos, Marcelo e Marcos, meu Senhor e meu Deus. Para que a tua face venha resplandecer na vida deles, Pai. Aproveito também, apresento a tua filha Ruth e o teu filho Firmino, Pai, aqui na Paraíba, meu Senhor e meu Deus. Lugar aonde tu armaste a minha tenda missionária por uns tempos. Tempo esses determinado por ti. Já sentimos a tua ordenança em desarmar a tenda e marchar para onde tu vais nos levar, meu Senhor e meu Deus. E eu só quero te dizer, eu sou teu servo, eu e minha amada esposa, Pai, temos um único desejo em nosso coração, que é o de te servir, e de te servir fielmente, Senhor. Por isso, Senhor meu Deus, nesta oração, eu apresento todos os meus amados irmãos do círculo de oração. A porta se abriu, Pai, desta igreja online que tu nos permitisse erguer e que foi erguida por ti, e que mesmo com toda a ira que o inimigo de nossas almas tem sobre ela, mas ela é erguida na tua unção e na tua ordenança, Pai, porque é um instrumento para ganhar vida, não é um instrumento para criar imperador. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada vida e cada membro da Igreja Evangélica Missionária. A porta se abriu, como também cada ouvinte
da Rádio Evangélica Missionária, a porta se abriu, Senhor, para que sejam alcançados pela Tua graça. E conforme o título para esta campanha do mês de novembro, Pai, do círculo de oração, a porta se abriu, que Tu acabaste de colocar no meu coração, Senhor, que é o Deus que responde com fogo. Que venha as respostas, Senhor, com fogo santo Teu, para a vida de cada um dos que são participantes deste círculo de oração e da membresia, Pai, da Igreja Evangélica, a porta se abriu. Abençoa o Teu filho Disseu Bordenô, Pai, lá em Santa Catarina, meu Senhor e meu Deus, e opera as Tuas maravilhas na vida do Teu filho. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amados? Essa foi a ministração que o Senhor nos deu para o dia de hoje. E a partir do dia 3, nós vamos estar com a nova campanha no círculo de oração A Porta se Abriu, que é a campanha O Deus que Responde com Fogo. E se você crer, você participa e recebe a resposta de Deus na tua vida. E continua a programação da sua rádio evangélica A Porta se Abriu, com muito louvor para ti. E casando com a ministração da palavra de Deus, nós vamos ouvir a cantora Marisa Ribeiro, a minha amada esposa, louvando a Deus com a última palavra, porque a última palavra na tua vida vem do Senhor. Feriu teu coração, falaram que pra você não tem mais solução, e até já te venderam como fizeram com José. Mas eu quero te falar que a última palavra é Deus quem vai dar. José, mesmo vendido, não desanimou. Mesmo no calabouço das promessas não duvidou, e a chave nas mãos de José Deus entregou, porque a última palavra é do Senhor. A vitória é tua, a vitória é tua, porque Deus já declarou tua vitória, a vitória é tua, a vitória é tua, porque Deus já declarou a tua vitória, a vitória é tua, a vitória é tua, porque Deus já declarou a tua vitória. Do Senhor, meu irmão, não desista dos teus sonhos. A tua história não vai terminar assim.
Como foi com José, com você também será. E a chave da vitória o Senhor vai te entregar. Meu irmão, tome posse da vitória. A promessa de Deus no tempo certo vai cumprir. Como foi com José, com você também será. Porque a última palavra é do Senhor. A vitória é tua, a vitória é tua.